O mês de março de 2025 tem tudo para ser um dos mais intensos desse ano. A gente vai ter eventos astrológicos chaves, vão funcionar como um portal energético de tudo que 2025 nos aguarda. Então aqui nesse vídeo eu vou entrar em mais detalhes sobre os principais eventos desse mês, saber como atravessar durante esses dias que tem tudo para ser poderosos, mas também muito desafiadores. Não deixa de se inscrever no canal para ficar por dentro das previsões astrológicas desse ano que tá tão intenso, tá, gente? Se inscreve aí para não perder nada. Então aqui eu vou seguir uma sequência cronológica de como que os eventos se desenvolvem nesse mês, até pra gente ganhar um corpo aqui de entendimento de como que esses eventos eles vão se desenrolando e de como que eles vão engatilhando ali transformações pra gente. Então vamos lá, começando aqui logo no dia 1º, estreando o mês de março, a gente tem a primeira retrogradação do mês, que é a retrogradação de Vênus. A gente sabe que Vênus é um planeta pessoal. Então, quando a gente fala de planetas pessoais, tem um grande impacto no coletivo e individualmente, especialmente. Porque a gente está falando do planeta que lida com assuntos essenciais para a natureza humana, né? Os relacionamentos, a forma que a gente se relaciona, as finanças. Vênus também rege o aspecto financeiro. Então, a retrogradação de Vênus acontece aos 10 graus do signo de Áries. Lembrando que Áries é um signo que Vênus não se sente confortável nesse signo, porque enquanto Vênus fala do relacionar-se, né, do dar e receber, das trocas, Áries é o signo do eu. É o signo que centraliza os desejos próprios, né, das próprias vontades. Então, quando a gente tem o ingresso de Vênus em Áries, a gente já tem um posicionamento debilitado. Uma retrogradação traz ainda mais debilitação para essa Vênus, então, para os assuntos do amor e também das finanças. Como Áries é um signo que fala de desejos, de vontades, da nossa iniciativa, então eu vejo esse trânsito muito importante no sentido de revisar os próprios desejos quando a gente está trocando com o outro. Então é aquela revisão no sentido de: será que o outro está atendendo às minhas expectativas? Será que o outro está fazendo aquilo que eu quero? Então existe um quê ali do egoísmo, né, que é um aspecto mais sombrio do signo de Áries, mas existe também a luz de Áries, que é a decisão por conta própria das suas próprias vontades. Então, em algum sentido, essa Vênus retrógrada em Áries pode sim iluminar a sombra, que é pessoas discutindo porque querem mais algo do que o outro, querem ali disputar quem tá mais certo ou quem ganha aquela discussão, aquele argumento. Por outro lado, isso pode ser encorajador quando a gente tá falando de relacionamentos onde uma é desequilibrado, né? Uma parte acaba levando mais vantagem do que quer fazer, e a outra fica mais de canto, sendo passiva. Então pode existir uma revisão no sentido assim de como que eu tô equilibrando as minhas vontades, os meus desejos dentro desse relacionamento, e também se o parceiro ali tá atendendo aquilo. Se ele tá sendo ali um companheiro mesmo pra mim, ou se não, ou se eu tô me relacionando sozinho. Então existe aqui um elemento de você começar a defender o seu território, começar a defender suas vontades, se impor mais, né? E aí daí vem as revisões dentro dos relacionamentos e muitas vezes até as divisões, as decisões de que as partes precisam caminhar separadamente. No sentido financeiro, a gente tem que tomar cuidado com a Vênus retrógrada em Áries, porque Áries, lembrando que tem a ver com impulsividade. Então, gastos nesse momento, especialmente gastos significativos, né? Quando a gente fala de uma compra de um imóvel, quando a gente fala de discussão de herança. E a gente também tem que lembrar que não é o melhor momento para tomar decisões impulsivas. Então, compras importantes e significativas nesse período não são recomendadas. Compreenda que esse período de março até abril, né, até meados ali de abril, vai estar bem dificultoso nesse sentido. Dia 2 de março, a gente já tem ali também um posicionamento que eu considero que a gente precisa prestar atenção, que é Mercúrio conjunto a Netuno em Peixes, aos 28 graus de Peixes. Por que esse é um posicionamento importante? Porque Mercúrio em Peixes já é um motivo de atenção, né? O planeta que rege a mente, quando está em Peixes, que fala de confusão, fala de nebulosidade, é também algo que desalinha um pouco o nosso lado mais racional, né? A gente fica mais ali
no mundo onírico. Uma conjunção com o Netuno em Peixes potencializa ainda mais esse aspecto. No sentido artístico, é positivo, é algo que a gente pode tirar um fruto de inspirações, de sonhos. Porém, quando a gente está falando de uma comunicação diária, de decisões mais práticas e racionais, esse é um aspecto que pede a nossa atenção. Mas também há um alerta para as ilusões, a gente não enxergar direito muito bem algumas coisas. Quando a gente vai para o dia 14, a gente tem o primeiro eclipse do ano, um eclipse lunar aos 23 graus de Virgem. Então, onde você tem 23 graus de Virgem no seu mapa, também já olha, porque ali é onde você vai estar sendo convidado a deixar algo para trás, a encerrar um ciclo ali, a purificar alguma situação, algum assunto especial na sua vida nesse lugar. Aí, dia 15, no dia seguinte do eclipse lunar, a gente tem a retrogradação de Mercúrio. Então, Mercúrio ele fica retrógrado aos 9 graus no signo de Áries. Então, veja como que ali os 9 e 10 graus de Áries, sendo uma zona no nosso mapa que está pedindo atenção, né? A Vênus retrogradou aos 10 graus de Áries e agora Mercúrio retrograda aos 9 graus de Áries. Então, existe algum ponto no seu mapa que está pedindo muita atenção nas revisões de como que você está colocando a sua iniciativa, a sua força de vontade, a sua energia de ação. A gente está sendo muito estimulado nesse sentido. Então, olha que mês intenso. Nos primeiros 15 dias, a gente já tem eventos significativos, que é 2 retrogradações de planetas pessoais, Vênus e Mercúrio, e um eclipse lunar em Virgem, o primeiro do ano. No dia 20, a gente tem o Sol ingressando em Áries, e aí a gente tem o Ano Novo Astrológico. Por isso que eu falo que março é um mês de portal energético, né? A gente tem o Ano Novo Astrológico, e aí a gente tem todos esses eventos astrológicos acontecendo, mostrando que sim, é um mês intenso para um ano que tem tudo para ser intenso. Tem vídeo aqui já no canal falando sobre 2025, como que é um ano atípico, um ano com muitas movimentações astrológicas, e o céu conversa com a gente o tempo todo. Então, seguindo aqui, a gente vai ter no dia 27 de março a Vênus retrógrada deixando o signo de Áries, então ela vai andar para trás e voltar para Peixes. Aí a gente tem uma outra área da vida, né, que é o signo de Peixes sendo afetado no nosso mapa. Aqui a gente já deixa as armas do signo de Áries dentro do campo dos relacionamentos pra gente entrar nas águas profundas, sensíveis, amorosas de Peixes. Então, fica mais suave essa retrogradação, sem dúvidas. E aí, avançando no dia 29 de março, a gente tem o eclipse solar aos 8 graus do signo de Áries. Então, a gente tem uma energia catalisadora de mudanças. É o último eclipse desse eixo Áries-Libra, que vem acontecendo desde 2023. Então, a gente tem que entender que algum aspecto dos nossos relacionamentos, da nossa iniciativa, de como que a gente coloca nossa força e nossa coragem, se a gente não resolveu até aqui, a gente está sendo muito convidado a resolver, a dar um checkmate nesses assuntos. Na forma que a gente se impõe, na forma que a gente se relaciona, na forma que a gente estabelece acordos, que a energia de Áries é uma energia combativa, né? Uma energia assertiva. Então a gente está sendo estimulado a fazer as coisas acontecerem, né? E para cada um vai ser de um modo, porque esse eclipse pode ativar uma área específica na sua vida. Pode ser relacionamento, mas pode ser carreira, finanças, enfim. Para cada um pode vir de um jeito. Mas a energia de Áries é uma energia primordial de inícios, de motivação, de ação. Então, definitivamente esse mês de março tá pedindo muita ação da gente, muito movimento, pra gente saber mesmo direcionar nossas ações de uma forma mais corajosa. E aí o mais interessante é que esse eclipse solar, ele acontece às 7h48 da manhã, e aí quando chega 23 horas e 18 minutos do dia 29, Mercúrio retrógrado deixa o signo de Áries e vai para Peixe. Então a gente tem uma palhinha, o último respiro de Mercúrio retrógrado em Áries, no mapa do eclipse solar em Áries. Então veja como que Áries está sendo muito revisado, né? No coletivo isso vai ter muito a ver, acordos, diplomacias, disputas, enfim. Vai ter muito assunto aí. Depois eu vou fazer um vídeo especialmente sobre esses eclipses, mas a gente já consegue ter uma ideia dessa intensidade aqui. E aí, para fechar esse mês tão intenso,
Ainda no dia 29, às 23h48, a gente tem Mercúrio retrógrado agora em Peixes, fazendo uma conjunção com Netuno em Peixes. Então, veja só, essa conjunção acontece 2 vezes nesse mesmo mês, só que agora com Mercúrio retrógrado. Então, o que a gente tem aqui? Uma revisão bem importante da nossa comunicação, das ilusões, da forma que a gente está caindo em pegadinhas, caindo em ilusões, caindo em conversas, em fake news, enfim. Existe aqui um aumento da sensibilidade, da intuição, do aspecto intuitivo, mental, ótimo para as terapias, ótimo para o aspecto mais abstrato, né? Quando a gente usa a racionalidade para a intuição, para a criatividade, mas também um ponto de alerta, porque a confusão está instaurada. Há risco de enganos, informações distorcidas, há nebulosidade mental. Então veja como que março não está um território bom, fértil para decisões importantes, né? É um mês que a gente tem que navegar ali com tranquilidade, um mês para a gente revisar muitos aspectos importantes na nossa vida, para a gente conseguir ajustar alguns pontos que estão desalinhados. Então, observe, né, no início do mês, próximo a essa conjunção de Netuno e Mercúrio em Peixes, se algo ali se deu no sentido da comunicação, e depois revisite isso no final de março, com essa repetição dessa conjunção, agora com Mercúrio retrógrado, se algo não se clarificou, se algo não veio à tona. Então, basicamente, muita atenção com a comunicação nesse mês. Vai ser um ponto chave, tá? Então, acho que deu para ver como que março será um mês energético, forte, poderoso. Eu espero que você tenha gostado. Fica aqui no canal para acompanhar ainda mais previsões em detalhes nesse mês, tá bom? Até a próxima!